Abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. É muito importante entendermos que é preciso, é necessário que o cristão de fato tenha capacidade, né, espiritual para receber as bênçãos de Deus, conquistar as bênçãos de Deus e continuar crescendo espiritualmente, buscando a Deus acima de tudo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Infelizmente, muitas são as pessoas, muitos são os cristãos que não têm capacidade espiritual para conquistar, né, as bênçãos de Deus e se manterem em comunhão com Deus. É claro que em muitas igrejas a única coisa que se prega é a respeito de bênçãos, de conquistas, de milagres, em busca daquilo que é terreno. E essas pessoas, esses cristãos, evidentemente, eles não têm o mínimo objetivo, né, do reino de Deus, até porque não são ensinados para isso. Mas mesmo nas igrejas onde se prega o evangelho corretamente, onde se ensina a respeito de se buscar o reino de Deus em primeiro lugar, existem cristãos que não têm, infelizmente, não procuram ter a capacidade espiritual para receber, né, conquistar as bênçãos de Deus e permanecer crescendo espiritualmente. Ora, o objetivo maior do verdadeiro cristão deve ser a conquista da vida eterna. A prioridade deve ser a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Mas não podemos deixar de dizer que enquanto estamos aqui neste mundo, nós temos direito, né, a uma vida abençoada, nós temos direito às promessas que Deus fez e a vontade dele é abençoar. Eu não creio que ele queira e tenha prazer em ver alguém que o segue vivendo uma vida de derrota. A vontade dele é abençoar. Mas, ora, quantos cristãos exercitaram uma fé para serem abençoados, obtiveram vitórias, obtiveram bênçãos, e depois caíram na fé, né? Apagaram na fé, morreram na fé, esfriaram na fé. Por quê? Porque não tiveram essa capacidade espiritual de receber as bênçãos de Deus e permanecerem em comunhão com Deus, buscando a Deus, crescendo espiritualmente falando. O que conquistaram acabou se tornando muitas das vezes um Deus para eles. E eu dizia isso na reunião de domingo, né? Nós temos na Bíblia exemplos de pessoas de Deus, de fé, que buscaram com toda a fé respostas importantes para as suas vidas e que souberam receber aquilo de Deus, aquela resposta de Deus, aquela bênção de Deus, mas não puseram o coração nas bênçãos, continuaram buscando a Deus acima de tudo. E um desses exemplos é o exemplo de Ana, e isso você encontra, né, 1 Samuel capítulo 1 e 2, a Bíblia fala da história de Ana. Ana era uma mulher de Deus, foi uma mulher de Deus, casada com um homem chamado Eucana, mas Ana era estéril, e diz a Bíblia que Deus, né, não permitiu por um tempo que ela pudesse ter filhos, né? Não foi o diabo, Deus não permitiu que ela tivesse filhos por um tempo, e ele evidentemente tinha um objetivo maior com isso. E naquela época, isso não é uma determinação de Deus, mas é uma coisa da cultura, né? Naquela época, o homem casado com uma mulher estéril, ele tinha direito até de se divorciar, porque a mulher era estéril. Ele poderia se divorciar por ela ser estéril. Uma mulher estéril sofria muito, porque o marido poderia também
arrumar uma outra mulher e gerar filhos com outra mulher e viver com duas mulheres. E no caso de Ana, a Bíblia diz que Eucana amava Ana, isso está escrito na Bíblia, mas ele tinha uma outra mulher com quem gerou filhos. E essa mulher chamada Penina, ela era uma mulher, vamos dizer assim, insuportável, porque ela afrontava Ana. Até quando Ana ia para o templo buscar a Deus, Penina a provocava, jogava, desculpe o termo, mas na cara dela, dizia, eu dei filhos para ele, você não. Então Ana era humilhada pela sociedade como qualquer mulher estéril, porque era considerada sem valor. Ana, ela tinha que suportar aquela rival que sempre a provocava e provocava constantemente, e Ana sofria. Diz a Bíblia, muitas das vezes ela não conseguia comer, ela não conseguia dormir, ela sofria emocionalmente, era muito difícil o que ela vivia. Até que um dia, diz a Bíblia que Ana entrou no templo de Deus e lá ela rasgou o seu coração, ela recorreu a Deus porque a situação dela era impossível. Ela recorreu a Deus, clamou a Deus, ela fez um voto com Deus, dizendo, Deus, em outras palavras, me dá um filho que eu lhe devolverei, né? Ela pediu uma coisa muito importante para ela queria ter a honra de se tornar mãe, ela queria sair daquela situação de humilhação por ser estéril, ela queria vencer aquela situação tão difícil, né, de suportar. E Ana, diz a Bíblia, rasgou o coração naquele dia ali, ela fez um voto com Deus e saiu dali em paz, porque ela teve a convicção, Deus me ouviu, e diz a Bíblia que ela foi embora com o seu marido, voltou para a cidade dela, e passado um tempo Deus lembrou-se de Ana e realizou um milagre. Aquela mulher que era estéril, ela foi abençoada, Deus fez um milagre acontecer. Ana engravidou, teve um filho, né? E ela pôs o nome de Samuel, porque ela mesma dizia, de Deus eu pedi esse filho. E chegou o momento, né? Imagine você, uma mulher estéril, passando tudo que passou, pede a Deus um filho, e quando esse filho está aí com a idade de 3 anos, ela agora tem a fé para devolver o filho, porque ela pediu a Deus, e ela pediu, mas pediu também com o objetivo de devolvê-lo. Quer dizer, me abençoa, eu não vou pôr o coração naquilo que o Senhor está me dando, eu terei capacidade de devolver ao Senhor. Quer dizer, com 3 anos de idade, Ana pegou o filho e levou no templo. Diz a Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 22, 21, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar. Respondeu Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois assim do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ora, Ana, ela teve um coração capaz de devolver a Deus
o que Deus havia lhe concedido. A partir dali ela entregou o filho no templo para que ele servisse a Deus, e normalmente ela só via o filho uma vez por ano. Já não convivia mais com o filho, porque teve a capacidade de entregá-lo lá no templo para que ele servisse a Deus. Ele se tornou o grande profeta Samuel, né? O último juiz de Israel, o profeta que Deus escolheu para ungir o primeiro rei em Israel. Ele se tornou um grande homem de Deus, um dos maiores profetas que já houve. Ana mostrou, né, capacidade de ser abençoada e continuar com Deus acima de tudo, algo que não acontece com muitos cristãos. Quantos cristãos usaram a fé, compraram uma casa, Deus abriu a porta, comprou uma casa, a casa se tornou um Deus. Comprou um carro melhor, o carro se tornou um Deus. Abriu uma empresa, conquistou uma empresa, a empresa se tornou um Deus. Quantos cristãos, casais, porque tiveram um filho, foram abençoados, tiveram um filho, nasceu o filho, nasceu a filha, o filho se tornou um Deus, a filha se tornou um Deus. Quantos cristãos usaram, oraram, pediram, usaram a fé, pediram a Deus, aí compraram um sítio. Agora o sítio é um Deus. Por causa do sítio, eles não buscam mais a Deus. Por causa do sítio, por causa do filho, por causa do carro, por causa da empresa, agora esfriaram na fé. Quantos cristãos, nasceu o netinho, nasceu a netinha, o netinho virou um Deus, a netinha virou um Deus. Agora já não vai mais à igreja num domingo, agora já não vai mais buscar a Deus, porque o netinho, a netinha se tornou o centro, né, principal da vida, se tornou como um Deus. Quantos oraram pela vida sentimental, conseguiram um namorado, uma namorada, o namorado virou um Deus, a namorada virou um Deus, virou uma deusa. Agora, por causa da namorada, por causa do namorado, esfriaram na fé. Ora, quantos cristãos têm demonstrado na prática que não tinham capacidade e não têm, ou pelo menos até hoje não tiveram capacidade de receber as bênçãos de Deus e manter Deus em primeiro lugar, e manter o reino de Deus em primeiro lugar. Ora, essas pessoas que recebem bênçãos e esfriam na fé, apagam na fé, muitas das vezes morrem na fé, elas se esquecem que tudo aquilo que a pessoa planta, tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Quantas pessoas estão hoje aí derrotadas na vida, em todos os aspectos, fracassadas, sofrendo, derramando lágrimas, mas você vai verificar, muitas das vezes foram cristãos que usaram a fé, obtiveram vitórias, foram abençoados, e quando as bênçãos chegaram, eles puseram o coração nas bênçãos. Eles não tiveram capacidade de dizer, não, Deus me abençoou aqui, no emprego melhor, uma casa, nasceu um filho, nasceu um netinho, nasceu uma netinha, nasceu uma filha, agora eu tenho um namorado, agora eu tenho uma noiva, agora eu vou me casar, eu me casei, agora Deus me concedeu um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, um salário melhor, uma posição melhor, mas eu não vou pôr o coração em nada. Eu não vou pôr o coração em nada. Deus me deu, mas eu vou colocar isso diante de Deus, eu vou cuidar da melhor maneira do que Deus deu, mas não vou pôr o coração. Eu vou continuar buscando a Deus acima de tudo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Muitos não tiveram essa capacidade, e hoje estão por aí fracassados. As bênçãos se foram, ou aquilo que veio como bênção se tornou problema.
e muitos deles estão aí caídos na fé, derrotados espiritualmente, perderam a salvação. Por quê? Porque não tiveram essa capacidade. Então, o exemplo de Ana é muito importante, porque uma mulher que durante tantos anos desejou tanto ter um filho, e no caso dela era impossível, porque ela era estéril, Deus concede esse milagre, ela tem a honra de se tornar mãe, saiu daquela humilhação, saiu daquela situação, mas ela foi lá e teve a capacidade de entregá-lo no templo para servir a Deus, porque ela disse: Deus, me dê, e eu vou te devolver, e devolveu mesmo, literalmente falando, ela devolveu. Ela não simplesmente colocou aquilo diante de Deus e continuou na sua fé, não. Ela devolveu literalmente o filho e não tinha mais como conviver com ele, porque agora ele estava no templo para servir a Deus. Mas o que Deus fez? Abençoou. O sacerdote orava por ela e pedia a Deus e dizia que no lugar daquele filho que ela deu, Deus lhe concedesse outros. E diz a Bíblia que Ana foi muito abençoada, mas muito abençoada. Ela foi tão abençoada que Deus concedeu a ela vários filhos e filhas no lugar daquele que ela havia dado. Abençoou o Senhor. 1 Samuel 2, 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Veja que quando não se põe o coração nas bênçãos, mas se mantém o coração em Deus, as bênçãos se multiplicam, aumentam, não há dúvida sobre isso. Ela deu o único que tinha, e Deus lhe concedeu mais 3 filhos e 2 filhas. E o outro que ela havia oferecido tornou-se o grande profeta em Israel. Então é muito importante que você lembre-se disso, porque até aquilo que veio como bênção, se você puser o coração, você vai perder aquilo, ou aquilo vai se tornar um grande problema na sua vida, porque você não teve capacidade de ser abençoado e manter o seu coração em Deus. Então, coloque essa mensagem no seu coração. Lembre-se do que diz a Bíblia. Lembre-se de Ana. Lembre-se que nós temos que manter o nosso coração em Deus. Por mais que Ele nos abençoe, não temos que colocar o coração em nada. Ame seu filho, sua esposa, seu marido, seu neto, sua neta, enfim. Amor é uma coisa. Outra coisa é idolatrar. Outra coisa é permitir que aquilo que veio se torne um Deus, se torne um ídolo, a ponto de levar a pessoa até a esfriar na fé, a apagar na fé. E os que fazem isso, os que vão por esse caminho, sofrem depois, porque o que era a bênção se torna dor, se torna sofrimento para eles. Coloque o seu coração, mantenha-o sobretudo em Deus e o busque de todo o coração. Domingo às 9 horas da manhã e depois às 7 da noite, as reuniões do Espírito Santo aqui na nossa sede, estaríamos dando orientações importantíssimas como esta aqui, para abençoar a todos. Às 9 da manhã, reunião principal. Depois às 7 da noite, a rua Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de abençoar. Um grande abraço e até a próxima.